E aí, boa noite! E aí, minha gente? Tudo bem? Preparando um chazinho aqui para nossa live de feriado. Quase que eu botei uma maquiagem bem de fantasia, assim, porque é carnaval, né, gente? É carnaval. Mas eu não botei fantasia nenhuma, não. Vim de cara lavada e cara limpa para vocês. Tudo bem, pessoal entrando? Bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Fiz um chazinho aqui pra gente. Nada como a gente, né, tomar um chazinho lendo livro. Acho que combina. Tudo bem? Vamos lá? Estamos a postos? Boa noite, Terezinha, Rita, Jolanda, bonito esse nome. Margarida. Deixa eu apertar em acenar aqui, ó. Adoro acenar para as pessoas. Soninha entrou também, querida. Van, maravilhosa. Boa noite, Soninha. E vamos nós, né? Vamos nós aí. A nossa leitura de feriado. A Van ainda falou, vamos fazer no feriado. Eu falei, ai, será, Vanessa? Ah, Gabi, pode ser. E aí a gente resolveu fazer, né? A Van me catucou e eu fiz. Vamos ler? Vamos ler? Boa noite, querida Terezinha também. Vamos ler, tô animada, assim, né? A ideia era ler aquele capítulo só, né? Com aquelas questões, né? Dos transtornos. Mas o feedback de vocês foi tão legal e a minha experiência foi muito legal. Eu adorei fazer isso com vocês aqui. Adorei ler o livro com vocês aqui. Então, adorei pensar com vocês aqui. Então, tô aqui, né? Ligo a câmera, vem quem quer, sem nenhuma pretensão. Ó, isso aqui também foi em carnaval. Isso aqui dá pra gente fazer ritmo de carnaval aí. Então, vambora, gente. Né? Esse livro, Dizer Sim à Vida. Esse é o livro que a gente vai ler todo aqui. Se assim for da vontade de vocês, né? Cris, querida, deusa, musa. E aí, pessoal, eu vou ler do começo. Eu vou ler do começo do livro. E aí vocês vão lendo comigo, a Magda, a Lenir, pessoal chegando. Cris. E a gente vai lendo. E vocês vão perguntando aqui, tá? Eu vou ficar de olho nas perguntas. Giovanda, querida, também chegou. E eu vou... O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz aqui. Não, nada disso, gente. Deixa eu botar aqui, né? Como eu gosto de botar. A Tati também entrando aí. Leitura do livro Dizer Sim à Vida. Pronto. E a gente vai lendo aqui e batendo papo, tá? Quem for tendo dúvida pode perguntar. Dri, maravilhosa. Dri com um bebezinho consegue estar aqui uma hora dessa, Dri? Só tu mesmo. E aí eu vou lendo, gente. E Rosa maravilhosa também. Só gente querida aqui, hein? Ai, que delícia. E eu vou lendo aqui e vou ficando de olho. E vocês podem ir perguntando, tá? Super. Podem não, devem perguntar, Gabi, querida. Rosa, maravilhosa. Perguntem, eu gosto. Perguntem, reflitam sobre. A gente vai parando, vai lendo, vai conversando, tá? Então vamos lá. Eu vou começar do comecinho mesmo. E a gente começa assim, né? O Carrega começa assim. Olha a dedicatória dele, né? A todas as pessoas que em algum lugar, em algum momento ou de algum modo fizeram com que eu me sentisse ferido. Achei muito legal. Ele não diz que as pessoas que feriram ele.
A gente vai lendo, eu vou lendo assim, eu vou lendo encalacrando vocês. Fizeram com que eu me sentisse ferido. Isso significa que foram importantes para mim. Com o sincero desejo de que eles encontrem luz e calor em seu coração. O gato tá mirando na porta. Tô ouvindo? É o que, Dudu? A meus irmãos e aos bons amigos que fiz pelo caminho. Com eles, minhas alegrias e as deles se multiplicam e minhas penas e as deles são divididas. A criança interior, alegre, expansiva, cheia de vida e confiante, que continua vivendo em todos nós, apesar dos pesares. E ele começa com uma frase de Spinoza, dizendo: por realidade e por perfeição, entendo a mesma coisa. Né? O Garriga é um grande leitor do Spinoza. Grande leitor do Spinoza. E a gente começa... Vou tentar... Eu não consigo mais acenar, vou ter que parar de acenar. Quem entrou mais cedo eu consegui acenar um por um, né? E aí, o primeiro capítulo começa assim. A vida, às vezes, dói. A título de introdução, diz ele. A dor é o preço que pagamos por estarmos vivos. Arnold Kushner. E aí ele já começa dando pedrada. Eu vou dizer pra vocês, eu sou aquela que assim vai passar o livro, tá? Eu vou dizer pra vocês as coisas que eu grifei, tá? Falar, isso aqui eu grifei, gente, quem quiser. Porque quando a gente grifa é porque a gente viu alguma coisa ali de importante, né? Vamos lá. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de chamas. Cada pessoa brilha com sua luz própria entre todas as outras. Não existem duas chamas iguais. Existem chamas grandes e chamas pequenas, e chamas de todas as cores. Existe gente de chama serena que nem percebe o vento, e gente de chama louca que enche o ar de faíscas. Algumas chamas bobas, não alumiam nem queimam, mas outras, aí eu grifei assim, essa parte, mas outras aquecem a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para elas sem pestanejar. A quem chegar perto se acende. Eu tô emocionada porque eu tava ali, no quarto, agora, sozinha, pensando na live de hoje. E eu não lembro o que passou pela minha cabeça, se eu li alguma coisa, eu não sei. Que eu pensei assim, né? Como é importante a gente ser, né, luz e sal, né, na vida das pessoas, né? Como é importante, eu acho, como é importante a gente, as pessoas saírem do nosso lado melhores. Tem pessoas que a gente chega perto com 2 palavras, né, de reclamação, fofoca, né? A gente sai... Ai, sabe aquela tipo, ai, vem fulano. Sabe quando a gente pensa assim, ih, vem fulano. Que vem lamuriar, que vem reclamar, que vem falar mal das pessoas, né? E eu vinha pensando nisso. Minha mãe fala que Adri, aí não vale. Minha mãe fala que desde pequena eu saía rindo pra todo mundo. Não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho esse desejo quase que obsessivo, né, de ser gentil, né, acolhedora. Não é aquela pessoa agrade sempre, não é aquela pessoa que é sempre boazinha. Meus alunos sabem que eu sou brava, que eu dou bronca, que eu faço grosseria às vezes, né, que eu sou rude às vezes. Eu sou isso aí também. Mas quando precisa, no momento certo e tal. Porque eu acho que a gente precisa ser isso aqui. Eu vou ler de novo. Talvez por isso que eu tenha grifado. Mas outras pessoas aquecem a vida com tamanha vontade
em que é impossível olhar para elas sem pestanejar. E quem chega perto se acende. Né? Que a gente queira ser esse tipo de gente. Ó, podem perguntar à vontade aqui, conversar. Não é um monólogo aqui, é uma conversa, tá? Então que a gente possa ser esse tipo de gente. Que quando alguém chega perto, se acende, sai melhor. Né? É importante que as pessoas saiam melhores quando encontram com a gente. Não é porque a gente agradou, porque a gente elogiou só por isso. Né? Talvez porque a gente chegou e deu uma chamada, mas a gente sabe que a pessoa sabe que é pro melhor, a pessoa sabe que é que é por amor, né? Que a gente possa ser isso, né? Que a gente possa ser, oi Dri, que a gente possa ser essa pessoa que quando a gente chega perto, as pessoas chegam pestanejar assim, né? Chegam falar, eita caceta, né? Nossa, fulano chegou, né? Que a gente seja, que nós sejamos esse tipo de gente. E aí, não é de ninguém menos do que Galeano essa frase, né? E ele fala assim, com essa bela metáfora, Eduardo Galeano resume a condição humana em O Livro dos Abraços. Somos caminhas, o mundo é um mar de caminhas. Ardemos na chama da vida e do coração, cada um à sua maneira, como eu disse, com sua luz particular, sua história singular, sua própria família, suas circunstâncias específicas, seu brilho pessoal e suas sombras particulares. A chama da vida, podem perguntar, tá? Eu vou ficar olhando aqui, se tiver alguma pergunta eu paro e respondo, tá? Podem perguntar à vontade, é para perguntar. A chama da vida que arde dentro de cada pessoa é uma chama imemorial, transmitida de geração em geração através dos pais. Então, quer dizer, muito dessa chama, né, que arde em mim, que tá... Ih, apagou aqui. Que está em mim, eu trago dos meus pais, né? Isso é isso que está dizendo aqui, né? Eles reúnem as duas partículas germinais que confrontam um terceiro, como o atrito de duas madeiras que acendem seu fogo e entregam uma vida à sua própria faísca, paixão, movimento, força, alegria, pena, lealdade, traição e milhares de outros eventos. Eu tô aqui falando e pensando que assim que vai acontecer aqui a leitura, tá? O quanto de que, se a gente recebe isso dos nossos pais, né? Às vezes, você teve um pai sisudo, uma mãe sisuda, mais carrancuda, mais fechada, mais complicada de conviver. E talvez isso te traga em você, a princípio, né, um movimento assim também, né? Mas eu digo a princípio, porque a gente pode singularizar, né? Aí adoro quando vocês apertam um coraçãozinho, aparece a carinha de vocês aqui no coraçãozinho. Eu acho tão bonitinho. Então, que a gente possa singularizar, né? Quando a gente recebeu isso, talvez fique mais fácil, né? Mas se a gente não recebeu isso, se a gente não recebeu isso, a gente pode... É o coraçãozinho com a carinha de vocês. Eu adoro. Aperta o coração que eu adoro. Ó. Cris. Isso são maravilhosos. Ou seja, a sua própria jornada, né? A jornada ela é feita de luz, faísca, paixão, movimento, força, alegria, pena, lealdade, traição, muitos eventos, né? É inevitável que essa chaminha... Onde eu tô? É inevitável que essa chaminha, às vezes, se agite e queime. Podemos dizer que isso, nossas experiências, essa chama da vida... Não, ele diz diferente, ele diz que nós somos chamas, Dri. Que nós somos chamas. Chaminhas, né? Ele fala que eu li caminhas, mas é chaminhas. Somos chaminhas. O mundo é um mar de chaminhas. É isso, né? Nós somos essa chama, né? Somos essa centelha aí que pulsa, né, o tempo todo. Então, é inevitável que essas chaminhas, né, às vezes se agite,
que essa chaminha às vezes se agite e queime, que deslumbre o mundo ou as torne mais branda, dançando com força dos vendavais e com o sopro de leves brisas. Será inevitável, inclusive, que algumas vezes pareça mais débil ou apagada. E quando a mãe é narcisista, como interpretar sobre esse olhar? Não entendi, Adriano. Segura aí e me pergunta daqui a pouquinho, tá? A metáfora do fogo para definir uma vida e o calor que emana de um centro imenso não é nova. Outros relatos a descrevem como uma vela que queima sem parar, com seu tempo mais ou menos certo de consumação e extinção. E depende da qualidade de sua cera, do ambiente em que está, tudo isso, olha só. E em especial do ar que a rodeia. Então, não só, né, desse DNA nosso, de chaminha, mas o ambiente que eu estou, as pessoas que me cercam, também ajudam muito, né? Porque são escolhidas por mim, teoricamente, né? As parcas trabalham incansavelmente em seu imenso palácio de bronze, como conta a mitologia grega. Nos muros do palácio estão escritos os destinos humanos com letras indeléveis. Talvez, também, esses muros do além-túmulo alberguem milhares de milhões de sírios obsolescentes e cada vez que um deles se apague, alguém morra em algum lugar aqui na Terra, perto ou longe. O fogo que vive em cada um de nós é energia que se expande e esquenta ao seu expor ao cantar de louvor, bem-aventurança e alegria de vida. Se esfria e se contrai com o canto de lamento e dores. Eu vou ler de novo isso para vocês, hein? Em alguns não é que o ambiente pode mudar a nossa chama. A chama é nossa, né? Eu acho que às vezes o ambiente pode nos mostrar como está a nossa chama. Penso. Porque ele fala isso aqui, olha só. Eu achei isso muito interessante. Olha só. O fogo que vive em cada um de nós... Não, desculpa. Então ele diz que os cantos de lamento, trauma, angústias e perdas também mexem com o trepidar dessa chama, né? Expansão e contração, alternadamente, dão forma à latência do instinto que anima todos os seres humanos, todos os seres vivos, todo o universo. Riso com expansão, riso como expansão e pranto como contração. Isso é o que reflete a poética canção de Violeta Parra, que conheci através da maravilhosa canção cantada por Mercedes Sosa. Graças a la vida que me ha dado tanto, que me ha dado la risa e me ha dado el lanto, así y o distinto de chá, de quebranto de los matieres que formam mi canto, el encanto de sostene, el encanto de misto canto. Olha o que isso quer dizer. Obrigado à vida, que eu amo essa música. Amo, canto que eu pareço, eu encarno a Mercedes Sosa com essa música. Eu viro, amo, eu viro, gente, eu fico, olha, se vocês pudessem me ver cantando essa música, eu morrer de rir. Que fala o seguinte: obrigada à vida que me deu tanto, me deu riso e me deu choro, assim, distinto o que é sorte e o que é quebranto. As duas matérias que confrontam meu canto e o canto de vocês é o mesmo canto. Cantemos então, diz Garriga. Ah, que linda. Tá mais leve, Giovanda, que bom. Cantemos então, diz Garriga. Elevemos nossa voz. Entoemos a canção de alento para nossas caminhadas, haja o que houver, com dignidade e amor pela vida. Assumamos também nossos prantos e quebrantos. Aprendamos a administrá-los, passar por eles e integrá-los à nossa vida. Este livro pretende abordar
precisamente a questão e a sustentação de situações de perda, insatisfação, decepção ou outros abalos que todos experimentamos em nossas vidas. Situações de sofrimento, em resumo. Em momentos ou períodos que fazem a chama oscilar ou se contrair. E que exigem de nós sabedoria e virtuosidade existencial para que possamos passar por eles. Porque a visita do pranto e das perdas, com suas vestes fúnebres, faz parecer que a vida se retrai e que a chama que nos impele se consome mais rapidamente. Então, nos transformamos em chamas que ardem sem harmonia, cindidos, angustiados e em sofrimento. E às vezes adoecemos, sofremos. Gosto de dar uma ceninha para vocês. E se não somos capazes de classificar os sentimentos adequadamente, causamos sofrimento à vida. Olha essa frase. Há um gole de chá. Olha essa frase. Causamos sofrimento à vida. Como é que é a frase de Santo Agostinho? Conta pra mim, Fá. Que frase é essa de Santo Agostinho? Olha essa frase aqui, gente. E se não somos capazes de classificar os sentimentos adequadamente... Eu não grifei, mas eu vou grifar isso aqui. Eu vou grifar o livro junto com vocês. Tem coisas que eu não grifei, ó. E esse aqui eu vou grifar. Isso aqui é maravilhoso, ó. Grifado. Então, nos transformamos em chamas que ardem sem harmonia, cindidos, angustiados e em sofrimento. E às vezes adoecemos, sofremos. E se não somos capazes de classificar os sentimentos adequadamente, causamos sofrimento à vida. E essa frase eu nunca mais vou esquecer. E se dói e se alarma com nossa dificuldade, a vida se dói e se alarma com a nossa dificuldade para aceitá-la como ela se apresenta. Você tem ideia do que é isso aqui? Olha, Santo Agostinho, que saibamos receber com gratidão e alegria o que a vida nos dá e que saibamos liberar e deixar fluir com a mesma alegria aquilo que a vida nos tira. Lindo, Fá! Eu amo Santo Agostinho, né? Eu já li Confissões, assim, o livro, né? Confissões dele eu já li várias vezes. A vida, às vezes, dói. Aí, Fá. Assim, como um enunciado simples e categórico, Buda estabelece sua primeira nobre verdade em seu sermão de Benares. A vida dói de maneira relativamente parecida para todos nós, mesmo que expressada de formas variadas. 2 pontos. Pelo desamor que recebemos dos outros ou que usamos para envenenar a nós mesmos. Essa talvez seja uma das maiores pragas psíquicas do nosso mundo contemporâneo. A falta de um genuíno amor próprio. Com abandonos, traições, expectativas frustradas, riscos não assumidos, caminhos não empreendidos, mortes e perdas, violências e injustiças de variados tipos, culpas, enganos, doenças e fragmentos de realidade indesejada, como podemos ver no relato a seguir. Abre aspas. Deixa eu dar acenar para vocês. Adoro acenar para vocês. Abre aspas. Perdi minha mãe quando ainda era uma criança. Com frequência, percebo um sentimento de ausência e saudade. Um vazio que nada é capaz de preencher. Fecha aspas. Outro, abre aspas. Não sou capaz de encontrar meu caminho profissional nem de me manter economicamente. Não tenho autoestima, sinto que estou excluído do círculo do sucesso e tenho vergonha de pedir ajuda aos meus pais. Já tenho 40 anos. Outra frase. Minha vida foi toda dedicada a um trabalho equivocado, fazendo algo de que eu não gostava e com um homem errado, que jamais me amou. Outra frase. Meu marido acaba de me deixar depois de 35 anos de casamento.
eu não esperava. Sem mais nem menos, me disse que estava apaixonado por uma outra mulher, mais jovem, e foi embora. Outra frase. Não consigo levar adiante uma gravidez. Já estou na 8ª tentativa. Começo a acreditar que nunca serei mãe. Outra. Meu filho tem problemas na escola e apresenta um comportamento muito agressivo. Outra frase. Não acompanhei a mulher que eu amava e agora é muito tarde. Abandonei a escultura e me tornei um homem de sucesso econômico, mas nada comparável ao antigo prazer de dar formas às coisas. Agora, infelizmente, é tarde. Outra. Fui diagnosticado com leucemia. Estava cansado e, por preocupação, busquei um hospital onde fiz uma bateria de exames. Imediatamente me deram a notícia. Leucemia mieloide. Em apenas um segundo, a normalidade desapareceu da minha vida. Outra frase. Meu companheiro me trata mal. Há muito tempo quero me separar, mas não tenho coragem. Eu ouço isso demais no consultório. Outra frase. Nosso filho morreu atropelado por um trem quando tinha 13 anos. A alegria nos abandonou para sempre. Outra frase. Por um tempo, estive no mundo das drogas e cometi abusos físicos e psicológicos com minhas filhas. Agora abri os olhos. Posso ver o que fiz e quero morrer. Olha que duro isso. Última. Sonhávamos para viajar em viajar pelo Oriente. Não imaginávamos o que aconteceria. Sofremos um sequestro que nos afogou em um sentimento de profunda impotência e vulnerabilidade. Tínhamos medo de ser assassinados. Por sorte, fomos liberados depois de uma semana. Mas depois disso, nunca mais fomos os mesmos. A depressão e um sentimento difuso de fragilidade extrema segue conosco. Olha só, olha o que eles dizem dessas frases, tá? Deixa eu dar um aceninho pra vocês aqui. Ah, que eu gosto de acenar pra vocês. Posso seguir, gente? Posso mandar ver? Tá bom assim? Posso? Ó, olha o que ele fala sobre essas frases, né? O Garriga é muito pontual nesse tipo de abordagem. Esse mostruário de versões específicas do sofrimento é composto por histórias reais que escutei ao longo da minha carreira como psicoterapeuta. O Garriga, para quem não sabe, ele é psicólogo de Gestalt. Quando nós, profissionais do cuidado, nos interessamos por entender aonde a vida dói para as pessoas que nos buscam, as respostas, no fundo, são bastante parecidas. Um amor ferido, um vínculo perdido ou rompido, uma violência impetrada ou sofrida, um projeto desejado que nunca se realizou, duro, né? Um dom ou outro amor não assumido que, por covardia, ignoramos, um vazio, uma falta de sentido e coisas assim. Todas essas questões têm a ver com os grandes eixos temáticos da viagem que é a nossa vida. Esses assuntos que todos nós, de uma maneira ou de outra, precisamos enfrentar e que podem ser simbolizados pela sexualidade, portal e padrão emblemático de toda a criatividade e expansão, e pela morte, por sua vez, portal e padrão do fim e do encerramento. Desculpa. Vamos abordar esses grandes eixos temáticos em um capítulo mais adiante. Capítulo Linhas Tortas. Posso seguir, gente? Perguntas? Vamos lá. Perguntas sobre esse capítulo? Posso mandar ver? Querem perguntar? Alguém perguntou aqui em cima de uma narcisista. E eu não entendi muito bem o que ele quis perguntar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho que... Essa que eu respondi aqui, ó. E quando a mãe é narcisista, como interpretar sob esse olhar? Adriano, não entendi a sua pergunta. Me desculpa. Não entendi o que você queria saber. Sem pergunta, gente? Sem? Então vou mandar ver, tá? Próximo capítulo. Posso? Então vou mandar ver. Linhas tortas. Talvez tudo de mais terrível seja, em sua profunda essência,
nada mais do que algo indefeso que precisa de nosso amor. Ryuk. Então vamos embora. Olha só. A quem atribua a Santa Teresa a famosa frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Ah, gente, mãe narcisista é uma definição que nem cabe aqui. Mãe narcisista narcisismo é um termo da psicanálise que daria uma live inteira a gente falar de mãe narcisista. Viu, Safira? Vamos deixar para uma próxima live esse assunto? Porque nem tem a ver com a leitura. Ele que perguntou lá em cima se mãe narcisista, como é que fazia a leitura, não tem muito a ver com o tema aqui não, tá? A gente foge muito, tá, querida? Vamos lá. A quem atribua a Santa Teresa a famosa frase: Deus escreve certo por linhas tortas. Linhas tortas remetem a acontecimentos dolorosos, injustos, cruéis, terríveis sob algum ponto de vista para a percepção humana. Deus, por que Deus? Por quê? Por quê? Tantas vezes escutei essa pergunta, diz o Garriga, de forma penosa, sombria, irada ou derrotada, sobretudo das pessoas que pude acompanhar terapeuticamente, submersas a um profundo poço de desconforto e de estimada busca pela esperança. Um porquê terrível e sem resposta, levando instintivamente a ideia abstrata de que alguém está ouvindo. A ideia de um Deus etéreo que habita em algum lugar onde jaz a distante ressonância do extraordinário da nossa existência, do mítico, do mistério, do transcendente, do inefável, escreverá Deus com linhas tortas? Ou melhor, escreverá Deus provoca ele. Sem dúvida, as coisas acontecem. A realidade nem sempre realiza nossos desejos. Mas, na verdade, parece escrever com um lápis infortuito, desprovido de sentimentos ou de amor, de justiça ou até mesmo de sentido. Tô com um pigarro enjoado, tô dando um golinho de chá, peraí. Spinoza diz, eu tô falando muito alto, eu acho que é isso. Vocês me ouvem bem nesse tom de voz? Bota um joinha pra mim. Posso falar que eu falo alto pra caramba? Posso falar se estão me ouvindo bem com esse tom de voz? Sim ou não? Diz aí, gente. Ó, melhor. Eu tava berrando aqui. Eu tava berrando. Eu falo berrando. Eu vou procurar uma fono, sabia? Tô pensando aqui, falando, vou procurar uma fono pra melhorar pra eu poder falar baixo. Então vamos lá. Nem parece eu falando assim. Onde eu tô... Vou ler aqui, ó. Spinoza diz... isso aqui é ótimo, olha só. Spinoza diz... por realidade e por perfeição, entendo a mesma coisa. Essa frase difícil de assumir para nós, pequenos humanos, que já temos muito trabalho apenas aceitando nosso dia a dia. Deus não deve ser nem se encaixar em nossa ideia de Deus. Nem tampouco deve ter os atributos que queremos que ele tenha. Que legal. Talvez não se comova muito quando elevamos a ele nossas orações. E muito menos seja representado quando empreendemos uma ou 1000 guerras em seu nome. Não encontraremos Deus nas páginas da Bíblia Sagrada. Talvez de uma fé ou de outra. O Garriga é muito poeta. No máximo, talvez Deus tenha mais a ver com uma inspiração ocasionalmente destilada por algum livro quando nos dizem onde, de fato, habita o divino. Aquilo que, de maneira intuitiva, todos podemos pressentir. A letra mata, mas o espírito vivifica, como diz uma passagem da Bíblia. Isso também
Isso significa que não só a gramática ou os relatos, muito menos as leis escritas, nos trarão um encontro com a vida espiritual. O Garriga fala muito de espiritualidade junto com psicoterapia. Não de religião, tá? Mas de algo que transcende. Talvez Deus não tenha nada a ver com o que pensamos. Não seja passível de distrição e nem caiba em nenhuma de nossas mentes. Talvez Deus seja o que é, sem mais. Como na vida é simplesmente a vida, como tudo o que é. E talvez Spinoza tenha razão e Deus seja a realidade em si mesma, perfeita a cada momento, ou perfeitamente imperfeita, descansando sobre si mesma, sem linhas tortas, mesmo que às vezes não pareça, ainda que algumas vezes seja fonte de tanta dor e injustiça. Ainda que a justiça, alguns dizem, seja uma ideia humana e não da natureza nem da própria realidade. Contudo, o ser humano e seu mundo talvez foram criados pela natureza. A natureza fez nascer em nós a noção de equidade e vivência do que é justo. Linhas tortas, angústia, problema, assertividade, quem as compra? Quem as deseja? Não gostamos de sofrer. Fugimos da dificuldade. A dor nos parece até mesmo imortal. Mas em outro sentido, de uma maneira estranha, parece que todos nós precisamos, em certos momentos, alguns aspectos ou fragmentos de nossa vida não estejam em perfeita harmonia. E isso nos faz crescer. Uma vida que acontece com muito conforto nos anestesia, diz Garriga. A viagem mítica da vida de cada pessoa requer obstáculos. E um ego que, de vez em quando, fique imerso junto com suas pretensões no pântano do vir a ser. De modo que, quando renasçamos do barro, sejamos mais livres e mais sábios. Quer dizer, quando uma doença vem, quando algo atropela a gente, né? A ideia de que a gente saia dali vivo e mais sábio e mais livre. Mas também não é uma ode à doença, ao sofrimento. Também temos que ter muito cuidado com essa ode, né? O sofrimento que purifica. Não acho isso não, tá? Precisamos atravessar passagens estreitas, tomar impulso, viver as complicações que nos levam para frente, nos exigem e nos tiram da zona de conforto. Estava pensando nisso aqui, né? Eu atendo com psicoterapia de casal e família. Como eu vejo esse ping-pong de frustração nas famílias, sabe? Você vê pessoas frustradas com elas mesmas, com as questões delas, despejando todo a angústia, todo o sofrimento, me fugiu a palavra, a frustração no outro. Né? A família, eu percebo em terapia assim, nos casais, como eu vou jogando no outro as minhas frustrações, né? O outro vira quase que um depositório das minhas reclamações. E não tem relacionamento que sobreviva a isso, gente, a depositório de reclamação. Mas eu fico sem ter que conversar. Gente, fala com seu terapeuta, sabe? Divide com seu terapeuta as suas angústias. Não é que não possamos dividir com o nosso parceiro dessas angústias. A gente pode dividir, mas o tempo todo, né? Todo dia ali falando quanto tá cansado, quanto o outro aborreceu, quanto não sei o quê. Precisa. Falar desabafa, ou eu quero me queixar. Ou eu quero só estar ali me queixando e o outro ali é quase que um depositário das minhas frustrações, dos meus recalques. Preciso estar compartilhando ali o quanto tô cansado, quanto... Será? Pensando com vocês, tá? Somos chamados a passagens que levam ao desconhecido. Escutamos a nossa voz, escutamos a voz da nossa missão interior para concretizá-la no mundo. A maioria das pessoas reconhece com facilidade pelo menos uma área da sua vida que seja completa.
difícil, frustrante ou exigente. Relações amorosas, os pais, a saúde, o trabalho, o dinheiro, os filhos, o próprio caráter, algumas emoções. A vida é um cavalo de batalha. As dificuldades podem ser muito úteis para nós. Talvez não a desejemos, mas precisamos dela. Com sorte, nos tornamos mais humildes e mais humanos. As dificuldades suavizam o ego e ensinam que, em nossa essência, não somos aquilo em que nos investimos ou aquilo com que nos identificamos. Quando não nos quebram e não nos destroem, elas nos deixam mais fortes. Como dizia Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece. As dificuldades nos levam a gerar recursos. Olha isso aqui. As dificuldades nos levam a gerar recursos, a amadurecer, a abandonar velhos imperativos, a mudar visões desgastadas de mundo ou de nós mesmos. Tudo é passageiro e com muita frequência somos obrigados a nos levantar dos nossos velhos sofás em que nos acomodamos com um convite a enfrentar um novo passo. Seja bem-vinda à vida. E eu acho que eu estava aqui lendo e pensando, porque eu consigo ler e pensar ao mesmo tempo, né? O quanto a gente precisa, ao invés de se lamentar o tempo todo do que acontece, né? Porque o lamento, muitas vezes, ele vem no lugar da ação. Enquanto eu me lamento, eu não me posiciono. Enquanto eu me lamento, eu não mudo o meu status quo. Enquanto eu me lamento, eu não tomo uma atitude. Talvez, se eu lamentasse menos e fizesse alguma coisa por aquilo, seria de muito mais produtividade. Faz sentido para vocês isso? Fala mesmo se faz sentido. Tem uma pergunta aqui, é isso? Tem um negocinho aqui. Com o tema da live, alguém perguntou qual o tema da live. É Xandão. O tema da live, Xandão, é a leitura do livro. Ué, eu tinha colocado aqui. Saiu, gente? Ué. Saiu. Vou escrever de novo. Pronto. Vou botar de novo aqui, tá doido? É engraçado ter saído, né? Eu tinha fixado aqui nos comentários. Pronto. Fixei de novo. Faz sentido, gente? Então vou continuar. Ah, que legal. É isso, né? É só a gente fazer O lamento é uma fuga, muitas vezes. Botei, Safira, querida, botei aqui. Muitas vezes o lamento, ele é... Ai, tá coçando meu olho. Ele é uma... Pega aí uma coisa da gente, né? Quando a gente... Pega aí uma coisa que você lamenta muito. Pessoas muito lamentadoras são pessoas pouco ativas. Pouco ativas na vida delas. Pessoas que lamentam muito... pessoas que lamentam muito, elas são pessoas que tendem a não resolver seus problemas. A gente gasta muita energia lamentando, falando, reclamando. A energia que a gente gasta falando, lamentando e reclamando, se a gente usar para resolver os problemas, muito mais fácil, né? Sentar a bunda e resolver o problema é muito mais produtivo do que se lamentar. E quanto mais eu falo, mais eu fico naquilo, né? Porque eu preciso daquele lamento. Ai, eu tô muito cansada. Ai, fulano me ajuda. Ai, meu filho é assim, assim, assim. Ai, meu trabalho. Você tá fazendo o quê? Por você. Pra mudar isso aí. Pra se cansar menos. Pra ser mais proativo. Você tá fazendo o quê? Nada. Então, o lamento, ele vem muito desse lugar, tá? Da não atitude. As dificuldades nos impulsionam a criar e a agir, tá vendo? Direcionam nossa energia para o futuro. Quando a realidade que nos rodeia não nos agrada, olha só, gente. Vou grifar, cadê meu lápis? Onde botei aqui, ó. Olha isso aqui.
É disso que eu tô falando aqui, ó. Vou até grifar e vou falar o que eu tô grifando aqui pra vocês. Ó. Quando a realidade que nos rodeia não nos agrada e desejamos transformá-la, sentimos um impulso de ação que não podemos reprimir e devemos agir. A energia que nos faz bem dirige-se sempre ao porvir, ao que chega a nós a cada momento. Ao contrário, quando nos emaranhamos com o que nos causou dor, nossa energia se orienta ao passado, ó, o que eu dizia aqui, e nos paralisam. Quando eu tô ali falando, tô paradinha. Tô falando, tô parada. Direcionada ao futuro, desculpa. A energia serve de impulso para a ação, gera recursos, permite-nos desenvolver tolerância à dificuldade e, na melhor das hipóteses, sabedoria. Com isso, semeamos esperança, o ingrediente necessário para uma boa vida. Eu percebo isso, gente, no consultório, assim. Os pacientes, que chicotada, Dri, chicotada. Em plena quinta-feira de carnaval, vocês estão aqui, em vez de vocês estarem, vocês são tudo maluco, em vez de estarem lá, no broquinho, tomando uma cerveja, Dri, comendo pamonha em Goiás, aí no Goiás, vocês estão aqui se encalacrando com essa leitura. A Ju também, ó, em vez de estar lá em Minas, tomando um vinho, no restaurante, vocês estão aqui lendo. Lendo o quê? Para tomar chicotada. E eu percebo isso, Ju, querida. Eu percebo isso, gente. Os pacientes... Ai, Marcelão lá, manda um beijo pra ele, que legal. Mas é isso, né? Enquanto eu tô ali, na lamúria, reclamando. Ué, gente, o tema tá saindo, né? Por que o tema tá saindo, gente? Vocês perceberam? Ah, claro, eu não tô fixando. Ai, gente. Eu não tô fixando, gente. Vocês também não me ajudam. Vocês não me ajudam? Olha, vocês não me ajudam. Não, vocês estão tudo perturbado que nem eu. Eu tenho que fixar, eu tenho que publicar e vir aqui, ó, e fixar comentário. Ué. Agora vai ficar. Ó, carnaval de Pernambuco, ó, Sapucaí, na Sapucaí, né? Vocês estão tudo malucos. Vamos tomar uma cerveja lá fora? Tá tão quentinho aqui, gente. Estamos aqui tomando esse leque na cara. Receba! Ai, que legal. Ai, gente, essa madre aqui, ó. Então, gente, agora vai, Terezinha. Ninguém me avisa, Lúcia, que tinha que fixar. Mas é isso, gente. Vocês não estão lá tomando cerveja, vocês estão querendo ouvir isso aqui. Mas é isso. Percebo muito em consultório, paciente, a gente chama de poliqueixosos. Aprendi esse termo na psicologia hospitalar. Pacientes poliqueixosos. Né? Ali, tá ruim ali, tô cansada, ninguém me ajuda, ninguém me quer. Nanana. Vem cá, tá fazendo o quê pra mudar isso aí? Pra que se queixar, gente? Eu sempre tive isso em mente. A queixa chega pro marido, pra mulher, pros filhos, fica ali. Pra quê? Você quer ser visto como coitado? Você quer ser visto como o que sofre, o sobrecarregado? Tá sobrecarregado, gata? Gata, a culpa é tua. Se posiciona. Não reclama. Age. Faz alguma coisa. A queixa é pra não sair, tá? Ou a queixa é pra que o outro te ajude a sair. Então eu me queixo pra que o outro, que eu tô sem dinheiro, que eu tô sem saúde, que eu tô gorda, que eu tô magra, que nanana. É pra que o outro faça alguma coisa pra me tirar, porque eu me queixo pra isso. Eu me queixo pra que o outro me tire daquela condição.
Gente, o outro não tá aqui para tirar a gente de condição nenhuma. Nenhuma. Quem tem que me tirar da condição de algo que eu me queixo sou eu. Eu que tenho que me tirar da condição que eu me queixo. Não é filho, não é mulher, não é pai, não é mãe, não é marido, não é vizinho, não é patrão. Eu me tiro da condição que eu me coloquei. Eu me tiro. Mas quando eu me queixo, eu faço um movimento para que o outro me tire. Por isso que eu falo que a queixa e a lamúria são contrários à ação e modificar hábitos e mudar de vida. Muito. Onde eu tô? Vou voltar aqui onde eu já parei. A energia que nos faz bem dirige-se sempre para o porvir, ao que chega a cada um de nós. Ao contrário, quando nos emaranhamos com o que nos causou dor, nossa energia se orienta ao passado e então os problemas perdem sua capacidade criativa e nos paralisam. Queixa é um pedido de socorro, sim, claro, mas para que o outro faça alguma coisa por mim. O outro, tá? Direcionada ao futuro, a energia serve de impulso para ações, gera recursos, permite-nos desenvolver tolerância à dificuldade e, na melhor das hipóteses, sabedoria. Com isso, semeamos esperança, um ingrediente necessário para uma vida boa. Garriga fala assim, procurando aliados, perfeito. Olha só, olha o que Garriga fala aqui, ó. Ele diz que quando ele era jovem e inocente, acreditava que, se eu trabalhasse duro e me esforçasse, um dia as dificuldades e os problemas acabariam. Hoje em dia, sei que, à medida que a vida avança... Gente, eu vou ler de novo isso aqui. Ele dizia que quando era jovem e inocente, ele acreditava que, se ele trabalhasse duro e se esforçasse, um dia as dificuldades e os problemas acabariam. Hoje, diz ele, sei que, olha isso aqui, à medida que a vida avança, eles se tornam maiores e com mais frequência. Mas, felizmente, chegam a nós quando estamos mais maduros e, assim, conseguimos enfrentá-los com algum desprendimento. Nossa capacidade de suportar as dificuldades aumenta à medida que envelhecemos e nos conhecemos melhor, vivendo com os pés fincados no presente e equilibrados no nosso centro. Às vezes, a queixa pela queixa é uma tentativa de fazer uma aliança com o Salvador para permanecer no papel de vítima. Perfeito, Helena. Doutor? E isso não significa olha só que interessante, resignação ou passividade. É apenas o processo de assentir a realidade como ela é. Quem é meu amado aqui, tá aqui em todas as lives desse livro, sabe o que é sentimento, né? Isso não significa que estamos mais fracos ou que defendemos o frágil conformismo. Dizer sim à vida não tem nada a ver com ficar de braços cruzados. Costumo dar um exemplo. 2 pontos. Se dizem que seu filho está muito doente, seria estúpido dizer: aceito essa realidade, vamos ver o que dá. Claro que não é assim. Você aceita essa realidade e, ao mesmo tempo, aceita a realidade de começar a se mexer para levá-lo a um hospital ou para consultar com um especialista nessa doença. Se da noite para o dia formos diagnosticados com uma doença grave, certamente sentiremos medo ou raiva. Isso é normal, é assim que funciona. Teremos que assentir também a esses sentimentos, mas, no final do dia, concordaremos que essa é nossa realidade nesse momento. Estamos doentes. Então, vamos começar a fazer o que deve ser feito, seja para buscar nossa cura
se for possível, ou, olha isso, para viver a doença até o final, se não houver remédio. Devemos aceitar, portanto, o que a vida nos traz sem renunciar à capacidade que a própria vida nos concede, como parte dela, de modificar ou mitigar o que nos faz mal ou nos machuca. Todas as pessoas passam por dificuldades em algum momento. Nós não somos o alecrim dourado que não merecemos passar por dificuldade alguma. Mas aqueles que não perdem, olha só, mas aqueles que não perdem tempo discutindo com a realidade tendem a ser muito mais eficazes na gestão do seu problema. Por outro lado, aqueles que se envolvem em reclamações, vitimização, raiva ou fatalismo, ou assumem qualquer outra posição estática, perdem toda a eficácia, abalam sua energia ou ficam paralisados em um lugar de sofrimento. Vou dar para vocês um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu fiz meus exames de rotina e descobri que meus miomas estavam maiores do que desejado. Levei na minha ginecologista e ela olhou assim e falou: ó, Gabi, os miomas estão muito grandes. Você vai ter que... A gente tentou já com medicamentos, né? Não rolou a indicação é cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Fiz em 2000 no rim, mas era pela uretra, então quer dizer, nada de corte. Tenho pavor de ponto. E eu falei: ok, Kelly, vamos marcar. Ela olhou pra minha cara assim: você não quer esperar um pouco, pensar? Eu falei: não, ué. Eu não tô com mioma no útero. Não me causa desconforto, dor, cólica, XYZ. A solução não é cirúrgica? Vamos marcar. Você tem vaga aí pra quando? Não fiquei: mas nossa, um mioma logo agora, eu vou ter que parar a minha clínica, meus pacientes, vou ter que parar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, não sei, e aí, vou malhar, não posso mais malhar, e os cursos, e a viagem que eu ia fazer agora em maio, uma viagem com meu marido, e a viagem em maio, não, eu concordei, eu tenho mioma, eu tenho que operar, então vamos fazer isso, entende? Ação. Eu não falei: tá, Kelly, vou pra casa, cheguei, meu marido, eu vou ter que operar, minha mãe, eu vou ter que operar, não sei, eu vou adiar, Kelly, eu posso operar quando... Tem que fazer. Tem que fazer. Então vamos lá fazer. Não é porque eu sou corajosa, nada disso. Porque eu quis resolver. Entende? Esse é um exemplo de que a reclamação, a vitimização e fazer condomínio do sofrimento só faz com que eu fique ali. Aí eu comecei a ouvir: houve uma segunda opinião, espera mais um pouco. A vida é assim, gente. Tem que fazer... Aceita. Sabe o aceita que dói menos? Isso é maravilhoso. Aceita que dói menos. Entendo que nem sempre é fácil aceitar a realidade e colocar em prática o gigante e sagrado sim à vida, diz o Garriga. Menos ainda de maneira espontânea, embora talvez essa força afirmativa seja o ingrediente mais natural que existe no fundo do nosso coração. Livre de máculas, livre daquilo que nos apartamos. Não conheço ninguém tão iluminado a ponto de sentir uma... Não conheço ninguém tão iluminado a ponto de sentir uma preciação absoluta, constante e imediata a tudo que acontece no mundo e consigo, embora alguns cheguem muito perto dessa atitude vital. Mas todos nós sempre trilhamos o caminho de quem precisa aprender a aceitar. E ele finaliza assim: vou grifar? Não, eu vou contornar. Olha isso aqui, gente. Eu contornei, ainda botei uma seta. Olha isso aqui. Estão preparados para ouvir isso aqui? Que as linhas
de nosso caminho sejam linhas, sem mais. Que nossos rastros tenham dignidade, independentemente de essas linhas terem sido ou serem ainda retas ou tortas, já que estas são categorias da mente pequena que avalia, e não da grande perfeição da realidade estabelecida em si mesma e no que ela é e como ela é. Como? Bailando. Onde? Aqui. Quando? Agora. Então valeu a pena não ir pro broquinho da Sapucaí. Eu vou ler de novo isso para vocês. Que as linhas dos nossos caminhos sejam linhas, sem mais. Que nossos rastros tenham dignidade, independentemente de essas linhas terem sido ou serem ainda retas ou tortas, já que estas são categorias da mente pequena que avalia, e não da grande perfeição da realidade estabelecida em si mesma e no que ela é e como ela é. Como? Bailando. Onde? Aqui. Quando? Agora. E eu risco tudo. Mas eu risco meus livros todos, Ângela. Risco, rabisco. Boto seta, boto interrogação, boto exclamação, boto pesquisar, rabisco. Para mim, livro é para ser rabiscado. É isso, gente. Perguntas? Acho que nem carece, né? Olha que eu nem ia fazer essa live hoje. Falei, ai, quinta-feira, feriado, ninguém vai estar aqui, ninguém vai estar a fim de ler coisas existenciais. E aí, ó, esse povo todo maravilhoso me acompanhando. Beleza, gente. Muito bom. Ju chegou atrasada. Juliene chegou atrasada. Lê depois, Ju. Ó, nosso muso da Gestalt, João Garriga. Acho que você vai amar, Ju. É isso, meu povo. Também adorei. Quem é você? Aonde você atende? Eu sou a Gabi. Atendo online. Querida. Flavinha deve ser nova aqui. Flavinha, vai lá nos meus destaques. Consome conteúdo. Tem muita coisa boa pra você. Ah, Flavinha, bem-vinda aí, gente. Tem uma novata. Ah, Flávia, que bom que você me descobriu. Que bom. Oi, Júnia, querida. Então, vai lá, Flavinha. Você vai lá nos destaques, consome lá. A gente pode falar no inbox, eu respondo todo mundo. Vai lá ver os meus reels, minhas lives. Bem-vinda, Flavinha, aqui seja um espaço que você goste. Aqui é espaço que a gente se diverte. Aqui é espaço que a gente fala coisas relevantes. Essa aqui, desse jeitão aqui sou eu. Então tá, meu povo. Então, um bom fim de noite pra vocês. Amanhã eu trabalho, amanhã não vou enforcar. Então amanhã eu vou atender o dia todo e fim de semana descansa de novo. Não tem nem curso esse fim de semana pra trabalhar. Adorei esse feriadinho de quinta-feira. Cuidem-se e lembrem disso. Ah, que legal. E lembrem, né, que somos chamas. E que a gente possa ser chama na vida do outro. Que a gente possa, não, acho que a gente tem obrigação. Entrou por acaso. Que legal, Flávia. Que legal. Né? Como diz o Spinoza, os bons encontros da vida são assim, inesperados. E que a gente possa ser. Né? Você não viu, Flavinha? Já chamo de Flavinha. Aqui é assim, tá, Flávia? Aqui é todo mundo íntimo. Já chamo de Flavinha. É só assim. Vê do comecinho. Se não conseguiu ver do começo, veja do comecinho, tá? E é isso, povo, que a gente possa ser. Lembrem sempre disso, assim, que as pessoas possam sair, né, das nossas lives, da nossa vida, um pouco melhor, que possa ser chama na vida do outro. A gente veio aqui, Cris, Musa, pra isso.
A gente veio aqui para fazer diferença na vida das pessoas, da nossa, óbvio, primeiro, e depois na vida das pessoas, né? A gente veio aqui para presentear as pessoas, para dar às pessoas o que elas não podem ter, para levar para a vida delas esperança, coisas boas, oportunidades na vida, que a gente possa ser esse canal de oportunidade na vida das pessoas, né? Que as pessoas possam realmente sair de perto da gente melhor. E o que a gente puder fazer pelo outro, a gente faz. Né? Generosidade tem que ser a nossa bandeira, assim, né? Sermos generosos com a vida. É isso. Ó, um beijo e amanhã a gente bate mais. Também achei emocionante. A vida é emocionante, a vida tem que ser emocionante. E fazer a diferença na vida do outro, presentear o outro, botar um sorriso na cara das pessoas. Isso é maravilhoso, gente. Isso não tem preço. Ó, se deixar eu fico falando aqui até amanhã, Cris. Gratidão, Gorete, também, ó. E amanhã eu entro aqui pra conversar mais com vocês. Beijo. Que bom, Dri. Ai, Cris, maravilhosa. Você que me emociona, gata garota. Passando na rua ontem, gata garota me assoviou. Falei, é alguém querido por aqui, quer ver? Que eu não sou mulher que homem assovia na rua. Eu não sou, gente. Então, quando alguém assovia, eu olho, que eu sei que é algum amigo me sacaneando. Beijo.